Você é aquela pessoa que espera os astros se alinharem, tudo está perfeito, não tem nada de errado, o caminho esteja perfeito para você conseguir fazer essas coisas? Porque se você for essa pessoa, esse vídeo é para você. Eu sou a Marcela Gomes, sou psicóloga clínica e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre perfeccionismo. O quanto a gente acaba adiando o curso, acaba adiando várias coisas importantes pra gente por conta de um perfeccionismo que a gente sempre espera a melhor forma pra conseguir realizar. Mas vou já te contar que a gente vai ter que organizar isso porque senão a gente vai ficar parado a nossa vida inteira. Como todos sabem, eu amo muito a Disney, então eu vou usar o exemplo de Disney aqui com vocês, porque tem um filme que ele é maravilhoso pra gente poder explicar um pouco melhor como isso funciona. Lembra do Divertidamente? Quando a Alegria, ela tenta organizar tudo pra tudo ficar perfeito, pra nada dar errado, e aí as coisas acontecem justamente o contrário. Justamente nessa hora que a Riley começa a lidar com vários sentimentos, várias questões acontecendo, e aí a gente tenta, não, mas eu quero deixar tudo perfeito, então eu quero deixar tudo organizadinho, e isso acaba gerando uma série de complicações, como por exemplo, né, tem um exemplo ótimo para dar para vocês em relação a isso, como por exemplo na dieta, né, quando a gente, não, eu vou, na segunda-feira eu vou, né, na segunda-feira eu vou começar a minha dieta, só que na segunda-feira, por que a gente quer começar na segunda-feira? Porque, eu já avacalhei hoje, não tá perfeito, as coisas não estão alinhadas, então na segunda-feira vai ser um dia especial, segunda-feira vai ficar tudo bonitinho, eu vou seguir todos os passos e aí isso não realiza. Ou quando, por exemplo, quando eu conseguir aquilo, aí eu vou fazer aquele curso, né? Só que aí aquilo não vai acontecendo e vai acontecendo outras coisas e aí você não vai conseguindo fazer o que você quer porque você quer deixar tudo perfeito, tudo alinhado. Só que isso acaba não acontecendo e a gente vê também no filme do Divertidamente. Muitas pessoas usam o perfeccionismo como uma qualidade. Eu sou muito perfeccionista. Ou, fulano é muito perfeccionista, ele faz tudo certinho. Só que o perfeccionismo, a maioria das vezes, né, ele é uma prisão. É claro que ele dá uma ajudada, né, a pessoa ela busca a excelência, mas até que preço também, né, o tempo todo. Quando você busca em uma coisa específica, tudo bem. Agora, se você busca isso sempre, tudo que você faz tem que ser muito perfeito, isso acaba não sendo bom e aí você acaba vivendo uma prisão, aonde se você não faz mais do que a excelência ou muito, você, não, mas não tá bom. Mas eu não sou bom o suficiente. Mas eu não consigo. Então a gente fica alimentando um ciclo que, né, a gente tem que ver se isso realmente faz sentido. Será que eu não tô sendo perfeccionista demais comigo mesmo? E isso não tá me prejudicando? Porque aí eu acabo ou sempre demorando as coisas que eu quero fazer, porque eu quero deixar tudo perfeito, ou nada tá bom pra mim, ou eu sempre acho que eu não sou bom o suficiente, isso me gera várias questões. Será que, né, não é pesado demais essa carga? E sabe uma coisa que é muito curiosa nisso tudo? É que o perfeccionismo, ele tá ligado à ansiedade. Pessoas perfeccionistas, elas são pessoas geralmente muito ansiosas. Porque o que acontece? Elas estão tão ansiosas que é a busca pelo controle excessivo que acaba querendo virar perfeccionistas, que justamente para lidar com todo esse controle. Porque se eu sou perfeccionista demais, eu acabo não sendo rejeitada, eu acabo sendo sempre escolhida, eu acabo sempre conseguindo as coisas que eu quero. Então o perfeccionismo, ele é uma busca constante de controle, e controle está relacionado à ansiedade. Quando eu quero o tempo todo ver se tudo tá perfeito, se tudo tá muito alinhado, é porque eu tô buscando um controle excessivo no ambiente. Eu tô buscando o tempo todo querer estar dentro do controle, tá dentro de que nada vai sair errado, vai ficar tudo bem, ninguém vai achar nada sobre mim. Então o perfeccionismo, ele tá muito relacionado a isso, a questão de ansiedade, de eu querer controlar situações. Só que aí o ponto é, a gente não controla nada, a gente acha que controla, mas a gente não controla. Então a gente busca um perfeccionismo e aí quando a gente não consegue controlar alguma coisa, vem a culpa, vem a insegurança, vem uma série de problemas. Então é outro ponto também pra gente olhar. Será que eu não tô querendo muito perfeccionismo? Eu não quero muito controle de uma coisa que
eu não tenho controle, e aí quando vem uma coisa que é fora do controle, eu me sinto mal, eu me sinto insuficiente. Então é um outro ponto também pra gente pensar. Será que esse perfeccionismo que eu tô tendo não é uma busca constante de eu ter controle sobre a situação que eu não tenho? E aí isso, né, porque se sai do controle me gera ansiedade, eu não vou saber lidar com aquilo, e aí eu quero lidar e querer dar conta de tudo? Além disso tudo, o perfeccionismo, ele tá ligado ao medo de falhar. Quando eu quero performar demais, é porque na verdade, e eu quero controlar o ambiente, é porque na verdade eu tô com medo de falhar. Eu tô com medo de mostrar minha vulnerabilidade, eu tô com medo de errar alguma coisa, né? E aí isso me faz com que eu não quero errar, eu não quero mostrar que eu não consigo, ou eu não quero entrar em contato que às vezes eu não vou ser bom o suficiente. Então eu acabo levando demais o meu perfeccionismo, justamente pra conseguir dar conta, e aí eu conseguir controlar o ambiente, nada vai dar errado e vai ficar tudo bem. Só que aí a gente acaba entrando nessa questão de que por que eu não posso falhar? Por que eu não posso errar? E tá tudo bem, né? Acho que a gente tá numa era muito da produtividade, dessa questão de que eu tenho que ser produtivo, de que eu tenho que dar conta, e aí eu não posso falhar, e as pessoas da internet são pessoas brilhantes, e aí eu não posso errar. E aí a questão de que, gente, tá tudo bem, nós somos humanos, a gente erra, né? Acho que entra numa frase que eu gosto bastante, se permita ser iniciante, sabe? Tudo bem, eu vou ser iniciante, eu não preciso fazer as coisas de uma forma brilhante e as coisas vão melhorando conforme o tempo. Se permita errar, se permita não saber das coisas, se permita ter dificuldade de alguma situação. E eu vejo muito isso, essa questão muito forte em relação da internet, né? De que assim, não, eu tenho que fazer tudo perfeito, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer, tem que acontecer. Só que aí isso me faz ter uma alta performance. Só que aí, até que ponto também isso é saudável, né? Isso não vai me gerar mais ansiedade? Então, um ponto também pra gente pensar. E, gente, olha só que perigoso a gente ficar alimentando o nosso perfeccionismo. Porque quando a gente fica alimentando ele, a gente entra num ciclo de ratinho, né? Numa roda de ratinho que não tem fim. Porque, por exemplo, se eu quero fazer atividade física, um exemplo, quero fazer atividade física. Aí eu vou e falo assim, não, mas eu só vou fazer atividade física quando eu sair tal horário do trabalho. Aí, mas só quando eu tiver o tênis tal, mas só quando eu tiver a roupa tal. Não, mas aí você percebe que, por exemplo, a gente vai adiando coisas que a gente quer fazer por uma coisa que era só iniciar, né? Era uma coisa leve, tranquila, fácil, mas aí a gente começa a colocar vários pontos no meio e aí realmente começa a ficar muito cansativo. E aí fica naquele ciclo, né? Então eu só vou começar quando tiver tudo alinhado, quando tiver tudo organizado. E aí, né, até isso acontecer vai demandar um tempo. Só que aí, se não começar dessa forma, eu não vou conseguir realizar. E aí você vai ficando naquele ciclo vicioso, né? E isso, gente, é com tudo. Eu consigo pensar em vários exemplos para dar para vocês. Academia, nessa questão em relação de que, não, mas eu só vou começar quando eu tiver a roupa tal, ou quando eu tiver o tênis tal. Aí eu começo. Aí você tem que comprar as coisas para poder começar uma coisa que era mais tranquila. Ou, por exemplo, não, mas só quando eu tiver ou a dieta, né? Eu quero fazer dieta, então, mas aí eu vou começar na segunda-feira porque eu não vou ter comido nada, e aí eu vou começar com o pãozinho integral, e aí você vai ter que esperar o dia pra começar a fazer uma coisa que você já queria fazer. Ou, por exemplo, questão de maternidade. Eu só quero ter um filho quando eu tiver naquela promoção, só que eu tenho que esperar a promoção, eu tenho que esperar isso aqui, claro, né? Nesse caso, exige uma organização, exige um planejamento, mas acho que vocês entenderam o que eu quero dizer com isso, né? São as pessoas que já têm as coisas mais organizadas, mais estáveis, mas ficam adiando uma situação. Ou, por exemplo, eu só vou fazer aquele passeio quando eu tiver com tal e tal coisa. Então a gente fica colocando vários empecilhos na nossa vida pra gente realizar coisas que a gente quer realizar, e aí no final a gente se sente culpado porque a gente não tá realizando, porque a gente queria fazer aquilo, só que a gente colocou empecilhos para aquilo ser realizado, mas aquilo tem que ser perfeito para ser realizado. E aí, gente, vocês estão sentindo aqui, né? A bola de neve que isso daí vai acontecendo, e aí isso acaba virando uma prisão, porque a gente mas eu só quero fazer isso quando tiver perfeito, e aí só que eu não quero ser iniciante, porque eu já quero começar fazendo a perfeição.
perfeição. Só que aí, gente, isso não vai acontecer. E aí eu vou adiar, porque eu tenho medo de perfeição, eu tenho medo de falhar. E aí, gente, bola de neve de novo. Agora eu vou fazer uma pergunta bem séria pra você que tá assistindo esse vídeo. Tem algo que você quer muito começar, só que você ainda não começou porque você tá adiando e você tá querendo as coisas a se alinharem, deixarem perfeitas pra começar? Então pensa comigo. Tem alguma coisa que você quer muito fazer, mas que daria pra só começar? Você não precisa planejar e não é uma coisa que exige uma coisa que realmente precisa de um planejamento mais organizado, mas que dá pra começar, mas que você não começa porque você tá esperando outras coisinhas acontecerem? Vamos, momento de reflexão. Agora uma outra pergunta pra você. O que você quer é realmente muito difícil ou daria pra você começar, só que você acaba não começando porque você quer deixar as coisas mais organizadas, né? Então vamos um momentinho de reflexão, porque isso vai te ajudar muito em 2026. Você realmente não tem como começar o que você quer começar, ou você tá colocando vários empecilhos pra você de uma coisa que daria pra você começar, que não seria perfeito como você gostaria, mas que isso levaria à prática e você conseguiria começar em algum outro momento. Tem? Então o que eu queria falar pra vocês é que você não precisa estar 100% pronto pra começar. Você pode começar da forma como você já tá. Você pode começar aos pouquinhos e ir aperfeiçoando aos poucos também, né? A gente tem essa questão do perfeccionismo, porque também tem essa questão social de que tudo agora é perfeito, tudo agora é gourmetizado, tudo agora é muito grande, tudo agora é muito pomposo. Só que a gente pode só simplesmente começar. Então, só comece do seu jeitinho, comece do jeito que dá. Até vou dar um exemplo de mim, né? Um exemplo que aconteceu esse ano. Eu tava querendo muito ir pra academia e eu sentia que eu tava colocando empecilho pra mim, né? Assim, mas eu saio tarde do consultório, mas aí tem tal coisa. E aí, quando eu consegui organizar, né? E falei, não, eu vou pegar minha roupa, não vou pra casa, eu vou me trocar. E aí eu já vou pra academia direto. E eu comecei a conseguir fazer essa rotina. Eu falei, gente, é muito simples. Por que eu não fiz isso antes? É muito mais simples do que eu imaginava. E parece uma coisa muito realmente, eu entendo. Parece uma coisa, não, mas eu preciso disso, eu preciso. E não precisa, né? Que a gente acha que a gente precisa, mas a gente não precisa. Então, o ponto só começa. Não precisa esperar as coisas ficarem perfeitas pra começar. Começa e aos pouquinhos você vai aperfeiçoando, né? Então, eu não comecei fazendo todos os exercícios e todo o tempo. Eu comecei eu tenho tanto tempo, eu preciso fazer o que dá pra ser feito. E depois eu fui melhorando, eu fui ajustando, eu fui melhorando a minha agenda, organizando as coisas, conseguindo ficar mais tempo. Então é isso, simplesmente comece. Então agora eu vou fazer uma atividade com você, que é o seguinte: pega papel e caneta, porque eu vou fazer algumas perguntas e você vai escrever a resposta pra gente pensar juntos aí em possibilidades. Então eu espero aqui, pausa o vídeo, pega papel e caneta e volta aqui. Então, papel e caneta na mão, você vai agora escrever o que você quer. Então vamos organizar e escrever na folha. O que eu quero realizar? E aí agora você vai escrever o que você quer realizar. Só que detalhe, a gente vai colocar coisas específicas. Então, né, não coloca uma coisa assim, eu quero, né, eu quero viajar. Não, a gente vai colocar, eu quero viajar para a Itália. Eu quero viajar para a Itália em 2026. Eu quero fazer tal coisa. Então a gente vai colocar específico aí o que você quer, né? Eu quero fazer isso. Então a gente vai especificar. Então, agora, depois que você escreveu o que você quer, você vai colocar embaixo o que eu preciso fazer para realizar. Então, assim, qual é o primeiro passo para eu conseguir realizar o que eu quero, que eu coloquei em cima do que eu tô respondendo agora. Então, o que eu quero realizar? Então, por exemplo, né, da viagem da Itália, o primeiro passo seria juntar dinheiro. Eu quero juntar tanto X de dinheiros. Ou eu preciso ligar para um hotel, eu preciso tirar o passaporte, eu preciso organizar os dias com o meu chefe, e aí já fechar a janela do dia com o meu chefe. Então a gente vai organizar coisas também específicas assim, não, então esse é o passo. O que tá me pegando? Então assim, é o passaporte,
Ah, não, já o passaporte eu tenho, realmente eu já tô com dinheiro, agora é só montar o roteiro. Então, montar o roteiro. Ou não, eu preciso falar com o meu chefe sobre as minhas férias. Falar com o meu chefe sobre as minhas férias. Não, eu preciso juntar o dinheiro. Então, juntar o dinheiro, em quanto tempo que eu planejo, como que eu posso me organizar. Então, a gente vai colocar coisas mais específicas também. Então, depois disso, a gente vai colocar agora a outra pergunta que eu vou fazer pra você. Qual é a expectativa que você tem em relação a isso que você está querendo conquistar? E se isso é possível no prazo que você quer também. Porque a gente acaba tendo, às vezes, muita expectativa em uma coisa ou baixa expectativa, então a gente precisa alinhar essa expectativa. Então, por exemplo, eu quero viajar para a Itália. Então, eu consigo viajar agora, esse ano? Ou eu consigo realmente ver com o meu chefe essas férias que eu quero? Ou eu consigo ter esse dinheiro? Ou eu consigo ver o passaporte agora? Então, a gente vai ter que alinhar a expectativa e ver em quanto tempo. Porque, por exemplo, às vezes eu falo assim, não, eu vou tirar passaporte agora. Só que, na verdade, eu preciso de um tempo, porque o passaporte demora, tem burocracia, então eu vou ter que ser real comigo de quanto tempo eu consigo. Então, ou, por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos. Eu preciso ser real comigo. Então, assim, não consigo emagrecer 10 quilos em um mês, né? Então, eu preciso ser realista nas minhas metas e organizá-las em pequenas frações. Então, por exemplo, eu quero viajar e eu preciso ver o passaporte. Então, primeiro eu vou ver o passaporte, eu vou ligar, eu vou agendar, eu vou fazer tal coisa. Igual, por exemplo, quero emagrecer 10 quilos. Então, primeiro eu vou me focar em emagrecer 1, depois 2, depois 3, né? Então, a gente vai estar realista com o que a gente quer. Então, eu quero isso, mas eu preciso ser real comigo mesma e entender, ok, eu sei que isso vai demorar um pouquinho ou não, isso aqui é fácil de resolver pra gente conseguir organizar. Então, por exemplo, eu quero ir pra academia, mas às vezes eu consigo me matricular amanhã e já ir pra academia. Então, alinhei, né? Ou não, mas eu preciso de mais tempo porque eu preciso ver tal coisa. A gente vai precisar ser realista. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero muito que tenha ajudado vocês nessa questão da gente organizar um pouquinho do perfeccionismo. Mas se você sente que o seu perfeccionismo tá a mais e que esses exercícios não ajudaram, então é sinal que talvez você precisa também buscar mais ajuda. Então, um profissional especializado, né, um especialista, um psicólogo te ajudar, talvez seja um caminho importante se você sente que o perfeccionismo te atrapalha muito nas suas relações, no seu trabalho, na sua vida. Então, procure ajuda se você sente que realmente está muito forte e a ansiedade está muito forte, o medo de errar está muito forte. Então, saiba também pedir ajuda, que isso vai ser muito importante para você, porque esse é um vídeo e é um vídeo que é para várias pessoas. Então, às vezes o seu tá muito mais acima e a gente, né, você vai precisar de ajuda. E aí um profissional para te orientar vai ser super importante. Ou às vezes é uma coisa que você com um vídeo já te ajude, você já consiga se reorganizar e, né, aí que bom que esse vídeo tá te ajudando. Mas sinta você em casa o que você tá sentindo e procure um especialista se você sentir que realmente tá muito forte e que tem mais coisas que tá mais enraizado aí dentro. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtem muito o vídeo. Curta aqui embaixo se vocês gostaram, ative o sininho de notificação. Também me segue nas redes sociais, que eu vou estar lá também para falar mais sobre isso. A gente vai conversando. E qualquer coisa, estou aqui também. Então, um beijo para vocês e até a próxima.